Resumo da aula de hoje, dia 30 de julho de 2020. Bom, a apostila a gente ainda não vai usar, tá? Mas nós estamos dando início ao terceiro bimestre, tá? Por que nós não vamos usar? Porque esse conteúdo que eu vou explicar agora não tem na apostila dos alunos, beleza? Então, nós vamos falar sobre transformação de fração. Então, vamos lá. Transformação de frações, tá? Primeiro tipo, fração imprópria em número misto. Então, eu vou transformar a fração imprópria em número misto, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de uma fração, tá? Bom, para quem não lembra, né? 16 sextos é uma fração imprópria, né? Faz parte dos tipos de frações. É isso? Bom, tudo bem. Bom, então, como que eu resolvo 16 sextos? Bom, dependendo da fração, a gente pode simplificar, beleza? Neste caso, eu não posso simplificar. Então, se eu não posso simplificar a fração, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou tentar resolver essa fração. Bom, também não consigo resolver. Por quê? Vai sobrar resto, né? Então, eu vou transformar essa fração imprópria em número misto. É simples. Se eu não consigo simplificar, se a divisão não dá exata, então eu não consigo resolver. Então, já que eu não consigo simplificar e eu não consigo resolver essa fração, então eu vou transformar 17 sextos em número misto. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir 17 por 6. Mas por que dividir 17 por 6? Porque uma fração é o mesmo que uma divisão. Então, se uma fração é o mesmo que uma divisão, então eu vou dividir. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pensar num número que multiplicado por 6, que dá próximo de 17 ou 17. No caso é 2, vai dar 12, 17 menos 12, 5. Certo? Então, tá lá. Então, primeira coisa foi fazer isso. E mesmo porque a professora acabou de falar que quando eu divido, ela não dá uma resposta exata. É isso? Bom, então, agora sim eu vou transformar essa divisão ou essa divisão em um número misto. Tá certo? Bom, então eu preciso entender cada pessoa aqui. Eu preciso entender quem é o quociente, eu preciso saber quem é o meu resto, tá certo? Tá? Então vamos lá. O meu quociente, ele é a resposta da minha conta. Porém, tá? Porém, sobrou resto. Então eu não posso falar que 2 é a resposta exata da minha conta. Beleza? Então, a professora vai chamar o 2, tá? De parte inteira. Então, 2 é a parte inteira da minha conta. Então, se 2 é a parte inteira da minha conta, tá certo? Eu vou colocar ele aqui, ó. 2. Beleza? Coloquei. Agora, eu vou fazer o traço, no caso, a razão, né? Vou fazer a razão, que o traço chama-se razão, né? E vou conservar o mesmo denominador, tá? O mesmo denominador eu conservo aqui, tá certo? Bom, depois, o que eu faço? Quem me restou aqui? O resto, não é? Então, o resto é quem restou, ou seja, é a parte restante.
Então, aonde eu coloco a parte restante? Aqui em cima. Beleza? Então, tá? 17 sextos é igual a 2, que é a parte inteira, 6, que é o mesmo denominador, e em cima, quem sobrou de resto. Tá certo? Então, como é que eu leio? A parte inteira eu leio 2 inteiros. A parte da fração, fracionária, eu leio 5 sextos. Então, 17 sextos é igual a 2 inteiros e 5 sextos. Ok? Bom, vamos para a segunda parte. Fazer o inverso. Transformar um número misto em fração imprópria. Tá? Mas essa parte a professora fez muito rápido, né? Muito rápido na aula, porque faltava pouco tempo, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui a fração mista, né? Eu gosto de falar número misto, mas tudo bem. Falamos fração mista, não tem problema, tá? Eu vou fazer aqui, tá? Uma propriedade. Propriedade é uma coisa que não se muda. Eu tenho que seguir. Primeiro, faço isso. Depois, isso. Depois, isso. Depois, isso. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conservar uma razão maior, tá? Depois, conservar o mesmo denominador, tá? E depois, tá? Eu vou trabalhar uma coisa chamada movimento circular, tá certo? Eu vou fazer o movimento circular. Começo no 6, vou para o 2, vou para o 5. Começo no 6, vou para o 2, vou para o 5. Só que o movimento circular, eu tenho uma coisa chamada multiplicação e divisão. Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Então, eu vou lá no movimento circular. 6 vezes 2 mais 5. Ou seja, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Bom, vou conservar a razão, vou conservar o denominador e vou resolver primeiro a multiplicação. 6 vezes 2, 12. O mais 5 eu conservo, beleza? Agora eu vou conservar mais uma vez uma razão e mais uma vez o mesmo denominador. E vou resolver a soma. 12 mais 5, 17. Beleza? Na próxima aula, a professora continua dessa parte aqui aonde eu parei. Tchau, tchau, turma, e até a próxima aula de matemática. Tchau!